A paz de Jesus, o amor de Maria. Meus queridos irmãos, eu sou Milena Braz, faço parte do núcleo da intercessão estadual do estado de Rondônia. E com muita alegria que recebi o convite da nossa coordenadora estadual, Daíse, para juntos fazermos um aprofundamento do livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, do nosso coordenador Vinícius Simões. Sejam bem-vindos a esse aprofundamento da palavra. Vou iniciar no capítulo 4, onde ele diz, resgatando a identidade da RCC, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Assim fala o Senhor, sustai vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a seda da salvação. Segui-a e encontrareis a quietude para as vossas almas. Jeremias 6,16. Então, meus amados irmãos, o que significa, né? O que é resgatar? O que é resgatar a identidade da renovação carismática para nós, irmãos da renovação? Resgatar é algo que talvez tenha ficado em segundo plano, que tenha ficado, de certa forma, à beira do caminho. Significa pegar de volta, recuperar, retomar, recuperar nossa razão de ser e o que é preciso e o que não pode ficar no passado histórico. Então, o nosso presidente nos convida, através desse livro, né, resgatando a identidade, que nós possamos voltar, né, ao nosso primeiro amor. Meus irmãos, precisamos retomar o sonho e a visão de Deus sobre a renovação carismática, para que não fique no passado. Precisamos resgatar a genuína identidade da RCC em todas as instâncias de serviço. E esse resgate deve começar na vida pessoal dos servos, dos líderes e de todas as instâncias de serviço. E esse resgatar, ele deve começar na nossa vida pessoal, na vida dos servos, dos líderes e de todas as instâncias. Em 2 Timóteo 1,6, ele diz assim, reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. Então, meus amados irmãos, esse resgatar está chamando você a resgatar aquilo tudo que se perdeu dentro da renovação carismática. Resgatar o amor, resgatar o batismo, né? E essa é a proposta, resgatando a identidade. Vamos nos resgatar, vamos resgatar a identidade da renovação carismática. Precisamos voltar à nascente das águas, que é Jesus, voltar à oração pessoal, com fidelidade, com intimidade fecunda com Deus. Então, quando ele diz assim, precisamos voltar à nascente das águas, quer dizer que nós precisamos tomar dessa água, mas para que ficamos saciados do amor de Deus, do profundo batismo do Espírito Santo. Precisamos pedir ajuda todos os dias para Deus. Dai-me de beber desta água para que não volte a ter sede. Então, meus irmãos, a gente tem que vivenciar o batismo, resgatar a identidade da RCC. Nós, como servos, precisamos vivenciar esse batismo no nosso grupo de oração. É tempo de conversão, meus irmãos, sincera, é tempo de nos entregar. Precisamos, irmãos, voltar ao batismo do Espírito Santo e precisamos voltar ao primeiro amor. As pessoas estão perdendo esse primeiro amor. As pessoas estão esquecendo do primeiro amor, aquele que nos impulsiona a estarmos mais próximos de Deus. Será que nos perdemos em nossa fé? Precisamos resgatar o nosso chamado original. Precisamos resgatar no nosso dia a dia, meus irmãos. Em uma consulta profética em 2013 na Terra Santa, o Senhor nos exortou
brotou a partir de uma queda de energia elétrica, onde havendo um seminário, as luzes se apagaram. E o que eles pensaram? Você já não tem a força do alto, vem a mim. Então, nessa consulta profética, saiu essa palavra: você já não tem a força do alto, vem a mim. Então, as pessoas estão esquecendo, né, o seu primeiro amor, estão esquecendo o batismo, estão esquecendo vivenciar esse batismo no dia a dia. O que quer dizer que você já tem a força do alto? Venham a mim. Isso quer dizer que a falta de intimidade com Deus gera escuridão espiritual. Então, meus irmãos, nós estamos perdendo essa intimidade com Deus quando não vivenciamos em nosso grupo de oração o batismo no Espírito Santo. Quando não vivenciamos a oração profética. Quando não temos intimidade com o Senhor no nosso dia a dia. Perder a força do alto, gente, é a perda da referência do que é essencial, do que é realmente projeto de Deus. Beber a fonte das águas significa o quê, meus irmãos? Voltar a orar, a ler as Sagradas Escrituras, rezar como Nossa Senhora, é voltar a ser um adorador, voltar à prática do jejum. E é isso, meus irmãos, que nós estamos sendo chamados, convidados a voltar a essa intimidade com o Senhor, a voltar a orar com Ele, a ouvir e ao ler, estudar a palavra sagrada, a Escritura, é rezar com Nossa Senhora, meus irmãos. No livro de Apocalipse, encontramos uma mensagem do Senhor a diversas igrejas cristãs. Uma dessas igrejas é de Éfeso. Éfeso era uma cidade bem populosa, né? Jesus elogia o seu trabalho, sua perseverança, mas queixou de que aquele povo tinha esfriado o primeiro amor. Ou seja, já não encontrava ali corações ardentes de um amor apaixonado. Olha o que o Senhor diz dessa grande igreja. Uma dessas igrejas de Éfeso, ele diz: o povo tinha esfriado o seu primeiro amor. E, meus irmãos, nós estamos assim também. Então, que nós possamos resgatar essa identidade da renovação carismática dentro da nossa vida. Na nossa vida de servos, de irmãos. E que possamos inflamar o fogo do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos também. Porque quando estamos apaixonados, quando estamos no primeiro amor, a nossa vontade é que todos também tenham essa vivência, que sinta também esse amor por Deus. Diante dessas palavras, podemos dizer que Jesus nos exige 3 ações imediatas para resgatarmos a identidade da SCC. Ele usa 3 verbos: lembra-se, arrepende-se e volta às primeiras obras. Ele diz: vamos começar de novo, vamos retomar o caminho. Eu vou ler uma passagem do livro para vocês, na página 68. Quando ele fala: lembre-se, é o mesmo que fazer um exame sincero da realidade. É ser transformada, pois a verdadeira mudança só é possível a partir do reconhecimento da realidade que precisa ser transformada. Arrepende-se significa: lembra-te da casa do Pai, sentir saudade da comunhão com Deus, ter dor de alma por haver ofendido aquele que só sabe amar,
Voltar significa regressar, tomar posição anterior, é recomeçar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ei, vamos começar de novo, vamos retomar o caminho, vamos rever algumas coisas. É isso que o Senhor está nos chamando, meus irmãos. Vamos retomar, vamos recomeçar, meus filhos. Para nós, resgatar significa abandonar o acessório, ficar com o que é essencial, o que é originário, o que é a razão de ser própria da renovação carismática. Resgatar a identidade significa responder ao sonho de Deus para a RCC, para a renovação carismática, para os grupos de oração. Com isso, retomar as práticas espirituais é assegurar verdadeiras experiências do batismo no Espírito Santo. Com isso, resgataremos a originalidade da RCC. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a resgatar o sonho que Deus teve para a renovação carismática, para os grupos de oração, para as práticas espirituais. Em um conselho católico carismático, a ex-presidente Eugênia, ela nos exortou, dizendo: se lutarmos tanto para que a igreja se carismatize, isso de fato ocorreu, precisamos cuidar da casa, porque talvez tenhamos perdido um pouco de nossa identidade. Temos que cuidar da renovação carismática com uma visão esperançosa. A vida da renovação carismática passa por um de nós. Não existe realidade que não possa ser transformada pelo poder de Deus. Nossos grupos de oração podem ressurgir pela pequena brasa que ainda tem. Como lideranças cristãs amadurecidas, precisamos assumir nossos postos e reinflamar a chama. Então, a nossa ex-presidente, ela nos chama a resgatar uma pequena chama que a gente ainda existe nos grupos de oração. O Senhor nos diz: os campos estão prontos para a colheita, não podemos esmorecer no primeiro amor. E é isso que a nossa ex-presidente Maria Eugênia diz. Não podemos. Vamos colher esse primeiro amor, vamos voltar a esse primeiro amor. Vamos resgatar aquilo que está adormecido na nossa prática diária, no nosso batismo, na nossa vivência. É isso, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a resgatar as vivências dentro da renovação carismática. E que possamos ser essa chama acesa, para que possamos passar para os nossos irmãos de grupo de oração, essa chama, para que não tenhamos sede, mas sim estaremos saciados da graça de Deus. Sejamos inflamados desse amor de Deus em nossa vida. No capítulo 5, ele fala: guardando a identidade da RCC. O que seria guardar a identidade da RCC? O que seria esse guardar? Guardar significa precisamente proteger,
vigiar de dia e de noite para que não se extravie, para que não se perca, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Guardando a identidade para que o Espírito Santo seja batizado para que sejamos batizados no Espírito Santo. O Filho do Homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Ezequiel 33, 7. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. Deus nos constituiu sentinelas diante de seu povo. E isso é muitíssimo profundo. Não podemos relaxar, fechar os olhos, cochilar, ter excesso de respeito humano. Precisamos ser insistentes na tarefa de proteger a originalidade da nossa identidade nos grupos de oração. Olha, meus irmãos, guardando a identidade. Primeiro a gente resgata, depois a gente guarda. O que é guardar? É proteger, é cuidar, é vigiar. Precisamos vigiar e cuidar da renovação carismática. Para guardar a identidade da renovação carismática, precisamos viver a experiência e a clareza de conceito. Experiência porque somente aqueles que exprimem verdadeiramente a graça, aqueles que experimentam, a verdadeiramente graça do batismo no Espírito Santo, é que vivenciam suas consequências, é que poderão proteger, guardá-la, das confusões e do desvio. Olha só, meus irmãos, então para a gente guardar a identidade da RCC, precisamos viver a experiência. Precisamos experimentar o batismo no Espírito Santo. Precisamos vivenciar suas consequências. Assim poderemos protegê-la, guardá-la. Na clareza de conceito, porque a partir do conhecimento bíblico, eclesiológico, teológico, do que é o batismo no Espírito Santo e suas consequências, é que poderemos protegê-la dos extravios. Olha só, meus irmãos. Primeiro ele fala que guardar a identidade, precisamos viver a experiência e a clareza. Como que vivemos a experiência? Experimentando, as verdadeiras graças do Espírito Santo. E a clareza de conceito? É buscando conhecimento bíblico, é buscando conhecer as coisas eclesiásticas do Senhor, é buscando na teologia, o que é o batismo no Espírito Santo e quais são as suas consequências, o que podemos protegê-lo dos extravios. A gente precisa cuidar desse batismo. Precisamos vivenciar o batismo. O que conduz o batismo no Espírito Santo? O que conduz o batismo no Espírito Santo nos grupos de oração, meus irmãos, é o louvor, que nos faz reconhecer o possível de Deus em nós, para nós. É o arrependimento sincero, é a fé, é a expectativa no cumprimento da promessa, é a abertura do coração e de mente, a livre manifestação e ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Então, o que conduz o batismo, gente, vai ser o louvor,
que a gente se abre para a graça, a gente experimenta. Quando a gente abre o nosso coração para experimentar essa graça de Deus na nossa vida, para que o batismo aconteça, precisamos viver autenticamente o batismo no Espírito Santo. Precisamos viver o ciclo carismático. E, meus irmãos, isso está se perdendo nos grupos de oração. Muitos grupos de oração estão perdendo esse momento de vivenciar o batismo, esse momento da abertura dos corações, o arrependimento sincero. Porque quando se arrepende sinceramente, quando o coração se abre, você abre para o batismo do Espírito Santo, você sente o arder do amor de Deus na sua vida. Assegurar que todos os membros do grupo façam uma genuína experiência do batismo no Espírito Santo. Olha, meus irmãos, assegurar que todos os membros do grupo de oração façam a experiência do batismo, você tem que vivenciar esse batismo. Você tem que estar inflamado do batismo. Você tem que conduzir os servos a isso, a vivenciar o batismo no Espírito Santo. Precisamos que cada grupo de oração seja de fato um cenáculo de Jerusalém nos dias atuais. Enfim, meus irmãos, uma renovação carismática que guarda sua identidade é um movimento que apresenta maturidade eclesial. Assim diz o nosso saudoso Papa João Paulo II. Quando ele diz: portanto, fica claro para nós que guardar a identidade significa aprofundar-se constantemente no conceito e na vivência do batismo no Espírito Santo, através de uma formação continuada e sistemática, canalizar todas as ações do movimento para que seus membros façam uma genuína experiência do batismo no Espírito Santo. João Paulo diz: o amor pela igreja e a adesão ao seu magistério, num caminho de amadurecimento eclesial, sustentado por uma sólida formação permanente, constitui sinais eloquentes do vosso empenho em ordem a evitar o perigo de promover, sem o desejar, uma experiência divina exclusivamente a nível emocional, uma busca exagerada do extraordinário e um egoísmo intimista que evita o compromisso apostólico. Meus amados irmãos, precisamos guardar a identidade da renovação carismática com maturidade. Meus amados irmãos e irmãs, que possamos assumir o nosso posto, resgatar e guardar a identidade da renovação carismática, sermos fiel à promessa de Deus em nossa vida. Amém, meus irmãos.